Olá, meu nome é Karina. Meu nome é João. Este é o trabalho da disciplina das Histórias das Relações Internacionais, com o Renato Petroc, na Universidade Federal Fluminense, no ano de 2025, primeiro semestre. O foco do nosso trabalho será o Tratado dos Pirineus. Mas antes, João, explica aí para nós o que é essa tal Guerra Franco-Espanhola. Então, a Guerra Franco-Espanhola se iniciou em maio de 1635 pelo rei Luís XIII da França e o seu ministro Richelieu, né? Uma grande figura política muito relevante nesse cenário da Guerra dos 30 Anos, Guerra Franco-Espanhola, muito importante para a política na Europa nesse cenário. E essa guerra se iniciou em uma reação ao cerco dos Habsburgos ao território francês. Tratava-se de uma continuação das rivalidades dinásticas e territoriais herdadas da Guerra dos 30 Anos, onde a França buscava romper esse cerco austríaco-hispânico e apoiar aliados protestantes ou rebeldes dentro dos domínios dos Habsburgos, né? Em diversos frontes de batalha, uma tentativa de isolar a Espanha politicamente, enquanto a Espanha desejava manter a integridade dos seus domínios e combater as revoltas internas, principalmente em Portugal e na Catalunha, onde surgiram as maiores revoltas, né? Nos anos seguintes, o conflito se estendeu para a Itália, Flandres, né, ali a região próxima dos Países Baixos, a fronteira dos Pirineus, e a França apoiou diversas revoltas contra a Espanha na Catalunha e em Portugal, enquanto a Espanha apoiou a Fronda na França, né, uma grande revolta, a Fronda na França, e batalhas como Rocroi, batalha como as Dunas, tais revoltas reduziram todo esse cenário político, reduziu a supremacia militar espanhola da época, né? Mas, contudo, nenhum dos lados obteve essa vitória decisiva de maneira tão fácil, e até meados de 1650 a guerra ainda não estava decidida. Só no fim do conflito, a burguesia e o rei francês estavam ansiosos por paz para consolidar o poder do Luís XIV, na época menor de idade, né? E, 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 e a França se mostrar como um grande império, uma nova potência, uma hegemonia no cenário europeu da época. Com o fim das turbulências internas dentro da França, da Fronda, o apoio inglês de Cromwell aos exércitos de Luís XIV retomaram a ofensiva e durante o período de 1658 e 1659, a França obteve vitórias cruciais e a Espanha estava financeiramente exaurida, sem exército, sem capital. A França estava quase decretando falência no final dessa guerra e, ao final, né, exaurida, a Espanha decidiu negociar, né? E ao final, após 24 anos de guerra, a França saiu vitoriosa e convenceu a Espanha a assinar um acordo de paz, né, o Tratado dos Pirineus, em 1659. João, fala pra gente um pouquinho de como que foram essas negociações do tratado. Então, sobre o tratado. As conversações formais começaram em 1656, em Madrid, pelo conde Luís Mendes de Haro, enviado pelo rei espanhol Felipe XIV, e o Hugues de Lionne, enviado pelo francês Mazarin, também uma outra figura muito importante nesse cenário, tal qual Richelieu. Mazarin também foi muito importante nesse cenário europeu. Ocorreram diversas tentativas de negociações já em 1646, porém todas elas fracassaram, nenhuma delas foram para frente, e em 1658, após a vitória francesa no norte, no cerco de Dunquerque, né, uma batalha muito importante, o cerco de Dunquerque, o embaixador espanhol, Antônio Pimentel, foi enviado para negociar a paz e ofereceu o casamento da infanta Maria Teresa ao rei francês. E entre janeiro e junho de 1659, Mazarin e Pimentel aceitaram os termos principais do acordo e somente em 7 de maio foi declarada a trégua e posteriormente em 4 de junho foi assinado o tratado preliminar. Os termos acordados preenchiam muitos pontos deixados pendentes em Westfália. Westfália deixou diversos debates abertos, onde somente no Tratado dos Pirineus se resolveu essa questão entre disputas entre a França e a Espanha, que estava se prolongando tanto durante esse século, né, na Europa, e o tratado foi assinado. O tratado foi assinado na Ilha dos Faisões, um ilhéu fronteiriço entre a França e a Espanha, um banco de areia, enfim. O local de assinatura do tratado, né, de paz se deu em 7 de novembro de 1659. Um ponto importante dessa Ilha dos Faisões é que
essa ilha era um ponto neutro, ou seja, não era nem de território, não era nem do território espanhol, nem do território francês, era um ponto neutro de, não sei, administração dupla, do local, e foi muito importante para os acordos que sucederiam no Tratado dos Pirineus, que todos eles seguiram esses critérios, né, em busca de territórios neutros, que não favorecessem nenhuma potência em outra. E esse acordo, né, entre a França e a Espanha, a cerimônia se deu entre os dois reis, né, e a entrada da Infanta Maria Teresa na França ocorreu somente a entrada da Maria Teresa na França para o casamento só ocorreu em 7 de junho de 1660, também na Ilha dos Faisões. O tratado foi redigido em francês e em espanhol com 124 artigos, bastante coisa, e continha cláusulas sobre fronteiras, comércio, relação com outras potências, controle de territórios, enfim, bastante coisa foi resolvida, que estava pendente, né, desde Westfália, e se resolveu na Ilha dos Faisões com a assinatura do Tratado dos Pirineus. Excelente. João, você poderia explicar para a gente como que seguiu o jogo da hegemonia europeia pós-Westfália? A Paz de Westfália, assinada em 1648, havia consagrado um novo sistema interestatal baseado na soberania dos estados e no equilíbrio de poder, né? Na época nem tanto equilíbrio assim, né? Porque a Espanha saiu um tanto quanto prejudicada, mas o Tratado dos Pirineus pode ser visto como uma extensão desse quadro que Westfália tentou erguer, né? Procurou resolver disputas remanescentes e reordenar as relações europeias pós-Westfália. Em particular, tratou de um esforço multinacional entre França, Espanha, a Inglaterra se envolveu no meio, Portugal e outros territórios, para redesenhar as fronteiras e alianças no cenário europeu. O tratado tinha um amplo alcance europeu, tentando solucionar assuntos não resolvidos em Westfália, né, como dito, e no plano estratégico, ambos os monarcas, tanto da Espanha quanto da França, visavam conter as crescentes forças dos rivais, né? Para a França foi a última grande vitória diplomática de Mazarin, a grande figura política importante, garantindo também a Luís XIV uma posição estável no pós-guerra e alavancou a imagem do novo monarca que viria, né? Apesar de ainda ser menor de idade. Para a Espanha, foi admitido o fim de sua posição dominante, deixando claro que a era de predominância Habsburgo sobre a Europa chegava realmente ao fim. Não havia mais força, poder político, hegemonia, e a tentativa dos Habsburgos de dominar a Europa, no final das contas, deu errado. E no final, né, o acordo reforçou o equilíbrio de poder, abrindo caminho para a hegemonia francesa no século seguinte. Inclusive uma parte muito interessante de citar, né, são as cláusulas e as decisões do tratado em si. O tratado detalhava diversas transferências territoriais, e com a quantidade de transferências territoriais, vou até ter que ler aqui um pouquinho sobre cada uma delas, porque é muito nomezinho, é muita questão geográfica, onde fica cada coisa. Primeiramente, a Espanha cedeu à França, né, o Roussillon e a metade norte da Sardenha. A Sardenha, que na época era uma cidade muito importante para a Espanha, né, e além de fortalezas como Montmedé e algumas regiões perto de Luxemburgo, né, da região de Luxemburgo. Ao sumo, entregou o condado de Artois e diversas cidades flamengas importantes, né. A nova fronteira franco-espanhola foi realinhada ao longo dos Pirineus, que era uma cadeia montanhosa, que após o tratado se decretou que essa cadeia seria a nova divisão fronteiriça, né, entre a França e a Espanha. Agora eu vou falar um pouco das regiões que foram cedidas da Espanha para a França, e eu vou iniciar com o Roussillon, incluindo a cidade de Perpignan, o Conflent, o Vallespir e parte da metade norte da Sardenha. Esses condados catalães foram cedidos pela Espanha à França, e essa cessão incorporou ao reino francês toda a chamada Catalunha do Norte, né? A França conseguiu se estabelecer ali pela Catalunha do Norte. Esses territórios, né, representavam um reforço à linha defensiva natural dos Pirineus, com Perpignan, então, a segunda maior cidade da Catalunha, servindo de importante bastião na região, né? Para a Espanha significou uma fragmentação da sua presença na Catalunha, que já estava uma série de revoltas, diminuindo ainda mais a presença da Espanha na Catalunha e tornando cada vez a Espanha mais isolada e
e distante, né, do seu controle, do seu domínio na Catalunha, que teve consequências até os dias atuais. A Catalunha separatista até hoje em dia, vem desta época e até um pouco antes. Com a Espanha enfraquecida, né, ali na região, os demais, ao redor perdeu o reforço da influência espanhola e instaurou a França ali como uma nova potência controladora dessas regiões, consolidando sua posição militar e dominante na fronteira, onde seria a entrada estratégica para a Espanha, controlando também o comércio local. Agora, o Condado de Artois, um condado muito importante, a Espanha cedeu também o Condado de Artois em sua totalidade, né? E essa região era uma região muito fértil no norte nos campos agrícolas, muito importante no antigo ducado no antigo ducado da Borgonha. Passou para o controle francês e conforme o tratado, né? A anexação de Artois expandiu a fronteira francesa rumo ao norte e aproximando dos Países Baixos, diminuindo cada vez mais a influência da Espanha nos Países Baixos, né, que vinha se decaindo ao longo do tempo, e fortaleceu o flanco nordeste, o flanco nordeste da França. Para a Espanha foi uma perda estratégica. Artois era uma região agrária, muita produção de alimento, muito importante para a época, e continha fortalezas que serviam como entrepostos comerciais, províncias, bases militares, e perder isso foi uma grande perda para a Espanha. E, resumindo, em totalidade, o Roussillon e Artois foram cedidos da França, foram as principais perdas espanholas, e consolidando uma posição militar dominante da França no norte, né? Muito importante. E tem outras pequenas regiões, como Flanders, Renau e Luxemburgo, além de Artois e Roussillon, né? Diversas cidades, fortalezas costeiras e fronteiriças na Flandres espanhola e arredores foram entregues à França, permitindo controlar as vias de acesso entre seus domínios e os Países Baixos hispânicos, né? Essas aquisições alinharam a defensiva francesa no norte, cada vez a França se reforçando cada vez mais ao longo do norte, né? E aumentando a sua influência nos Países Baixos. E para a Espanha, a cessão dessas cidades significou um colapso por a parte da sua linha defensiva no norte. Foi uma perda muito grande, abrindo uma fronteira mais curta e fortemente guarnecida sob o comando francês, né? E, por final, o Tratado de 1659 fortaleceu a posição francesa na Europa Central, enquanto cortava a continuidade territorial dos Habsburgos e espanhóis na direção norte e sul, né? Para a França, as aquisições garantiram fronteiras mais seguras, trouxeram territórios ricos, férteis, controle de rotas comerciais, controles de caminho que acessavam aos Países Baixos, que acessavam a Itália, fortificações, né, sob seu controle também, pavimentaram o seu caminho para a hegemonia continental que a França viria a se tornar posteriormente. Viria não, né, já era no final da Guerra Franco-Espanhola e com a assinatura do Tratado dos Pirineus. Assim, ao final da análise, né, o tratado fixou oficialmente a fronteira entre os reinos ao longo da crista, né, do principal dos Pirineus, a cadeia montanhosa, né, dos Pirineus, e ficou determinado que a cadeia montanhosa dos Pirineus se tornaria a divisão dos reinos, que a linha de demarcação surgiria, seguiria o seu traçado natural. Assim, todo o lado norte dos Pirineus pertenceria à França, enquanto o lado sul permaneceria à Espanha. Em particular, o enclave de Lilívia, né, que é uma regiãozinha dentro desse... Vocês vão ver no Google Maps, é uma regiãozinha dentro do território francês, muito pequenininha, antiga capital, né, da Sardenha, continuou sobre o domínio espanhol, dos poucos territórios, mas enfim, perdeu todo ao seu redor, continuou sobre o domínio espanhol, se considerar uma vila e não uma aldeia, um dos artigos do tratado lá que se resolveram. Mas enfim, eu já falei demais sobre a antiguidade, e agora, Karina, eu quero saber um pouco sobre a relevância desse tratado para as relações internacionais. João, boa pergunta, e a gente precisa sim pensar sobre isso a respeito das relações internacionais. Acho que hoje, quando as pessoas olham para os conflitos entre as potências no mundo, o Tratado dos Pirineus ainda pode ensinar algo importante. A gente está falando de paz, a gente está falando de firmeza, que não vem de dominação, né, como a gente estava falando, seja imperial ou religiosa, mas
hoje a gente está apontando para os acordos, para as reflexões, limites de sabedoria de negociação. Então, isso me faz pensar numa frase do Raymond Aron, esse é o nome correto, que ele diz assim: a paz não é a ausência da guerra, mas é uma condição construída entre as forças que se reconhecem mutuamente. A pergunta que a gente tem que fazer, diante dessa realidade do Tratado dos Pirineus e o contexto das relações internacionais, é será que a gente aprendeu alguma coisa? Ou a gente vai continuar repetindo tudo? O tratado marcou, além de um fim de hegemonia, como você mesmo mencionou na Espanha, marcou um momento importante para nós. Se a gente parar para pensar, mostra como que o mundo se organizou. Afinal, isso chama a nossa atenção para as novas formas de guerra, novas formas de diálogos e os ajustes nas relações entre os estados. Você mencionou até os casamentos reais. Sim, foram usados como estratégia política e era tudo muito bem calculado. Esse modelo de agir virou a base da política internacional, podemos dizer que até hoje. É aquele famoso quem está mais forte assusta os outros. Então é sempre bom manter o equilíbrio. Então foi através do Tratado dos Pirineus que isso saiu do papel e virou uma realidade. Foi nesse tratado que as fronteiras foram redesenhadas, os conflitos mais tensos foram resolvidos e ficaram firmados em princípios básicos. Você sabe qual é? Respeitar a soberania de cada nação. Ou seja, cada país cuida daquilo que é seu, cada um com seus próprios interesses, e tudo é resolvido na conversa, não mais na força. Poxa, esse jeito de lidar com os conflitos acabou remodelando a Europa, como você mesmo mencionou toda essa sua explicação e historicidade. Até hoje, as pessoas veem essa lógica funcionando. A gente poderia falar de grupos como a OTAN, G7, os BRICS. Todos, na verdade, estão tentando manter o equilíbrio e evitar que as coisas saiam do controle. João, tem um detalhe importante que eu acho que não pode deixar de falar. Você mencionou a respeito da Ilha dos Faisões, e esse local que você mencionou, foi lá que aconteceu o Tratado dos Pirineus, e isso para nós é extremamente importante para as relações internacionais. Foi naquela ilha minúscula entre a França e a Espanha que nasceu a ideia moderna de neutralidade diplomática. O próprio texto que a gente leu, a gente aprendeu nessa disciplina, né, chamada Nesse Condomínio Internacional mais antigo do mundo. Foi nesse espaço literalmente dividido ao meio que 2 dos impérios inimigos decidiram sentar e conversar. Sim, não para guerrear, mas para tentar florescer uma diplomacia. E isso mudou tudo. Porque a diplomacia precisa de lugares assim, onde nenhuma das partes se sinta ameaçada e onde o diálogo pode acontecer, né? Pode só florescer sem imposição alguma. Hoje, para nós, aqui no século XXI, talvez a gente não precise de uma ilha no meio de um rio, mas, de fato, a gente precisa encontrar lugares de diálogo, de paz, a gente precisa construir lugares éticos, neutros, construtivos, onde a gente consiga, não por imposição, mas pela diplomacia, caminhos mais poderosos do que os caminhos de mísseis, tanques e guerras. A Ilha dos Faisões nos ensina que, mesmo em tempos de guerra, existe sempre um ponto possível, um ponto de encontro. E a pergunta para nós, das relações internacionais, da disciplina das histórias, né, das relações internacionais, é se nós estamos interessados em encontrá-los. Se a gente está interessado em encontrar esse lugar de neutralidade, não sabemos, né? Como o mundo anda, as questões de Israel, Palestina, Estados Unidos, tratando seus imigrantes, Rússia e Ucrânia. Não sabemos se temos esse lugar para o debate entre todos, esse intermédio entre a potência. Mas é isso. A gente vai deixando o nosso TED Talk por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do tema, um pouco do Tratado dos Pirineus, um tema muito relevante para o sistema internacional moderno. Foi desse tratado que saiu diversas questões diplomáticas, territoriais, que se perduram até os dias de hoje. Meu nome é João, seu nome Karina. é... E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir até aqui.